Já está gravando. Pessoal, para o nosso grupo de estudo do cérebro, o professor Gilberto de Macedo, é uma grande honra, um grande prazer poder tocar esse sonho que o professor Gilberto teve na década de 40 ou 50 do século passado. Tanto tempo depois, pessoas como André Palmini, professor Jaderson Costa da Costa, ambos que eu conheci muito bem da PUC de Porto Alegre, estão conseguindo fazer um Instituto do Cérebro da mais alta qualidade, com uma tecnologia inimaginável para a época do professor Gilberto. Mas o comum a esses pensamentos, separado por um tempo tão longo, é a vontade de estudar e de desvendar os mecanismos do cérebro da maneira mais ampla possível, desde a parte científica básica até a parte cultural, literária, artística, porque o cérebro é o maior sistema aberto do universo. E ele é muito mais amplo do que simplesmente a nossa ciência cartesiana. Então, trazer o pensamento de pessoas que não são cientistas, mas que produzem com o seu cérebro brilhante, como o cérebro do Derico, que tem um dom invejável e que trabalha esse dom, é muito importante. Não é menos importante do que produzir ciência. E nesse sentido, André, eu queria agradecer você de público, porque uma grande parte do que eu sou hoje como neurologista e como estudioso das epilepsias, eu devo a você, ao professor Jadson, ao Eliseu Paglioli, enfim, a todo o grupo de gaúchos do Hospital São Lucas de Apuc, que me recebeu tão bem e que ainda hoje a gente discute os casos mais complexos. Então, eu queria começar fazendo esse agradecimento, dizer que essa ideia não foi minha, essa ideia surgiu há talvez 70 anos, e, sem mais delongas, eu queria pedir ao Derico, e quando eu conversei com ele, eu disse: Derico, você tem toda a liberdade para abordar o assunto da maneira como você quiser, porque o que interessa para a gente é conhecer como é que funciona o cérebro do artista, como é que ele produz, o que é a inspiração, como é o dia a dia, porque certamente é diferente do cérebro do cientista, mas são coisas complementares. Então, Derico e André, uma vez mais, obrigado. E, Derico, a palavra é sua, os instrumentos são seus, e você faça o que você mais sabe fazer, da maneira bem-humorada e com a qualidade excepcional que todos conhecemos no Brasil inteiro. Muito obrigado, Derico, a palavra é sua. Bom, muito boa noite a todos que estão aqui. Uma boa noite especial ao Dr. Gameleira, pela oportunidade de poder estar aqui hoje conversando com vocês. Ao André, um expert, uma cátedra, que eu não tenho expertise, mas, como você mesmo disse, Dr. Fernando, eu exercito isso, né? Muito, durante a minha vida inteira. Então, eu comecei, na verdade, o meu cérebro começou a funcionar musicalmente antes de eu nascer, porque a minha mãe, pianista, ela dava recitais de piano grávida. Então, eu participei de momentos musicais da minha mãe estando na barriga dela. Então, eu tenho uma memória, mesmo que seja efêmera, de momentos musicais da minha mãe que se perpetuaram, pelo menos até esse momento. Então, eu acredito muito na transmissão de experiências e de momentos para o desenvolvimento do cérebro e principalmente para o desenvolvimento da arte dentro de uma pessoa. Na verdade, é uma coisa muito interessante, porque eu vivo num ambiente muito, eu ia dizer desequilibrado, mas não é desequilibrada a palavra, é um ambiente muito de altos e baixos, acaba sendo desequilibrado, e eu tento equilibrar isso com as emoções que eu tenho oportunidade de vivenciar. E muitas dessas emoções são musicais. A maioria das emoções que eu consigo experienciar
são através da música, tirando algumas coisas que são de vida mesmo, de ter filho, encontrar a esposa, ver minha mãe, conviver com meus irmãos, sabe? Coisas. A grande maioria das minhas emoções vem da música. E isso passa a ser uma coisa, para mim, muito confortável, muito prática. Eu busco isso, né? Então, você trabalha demais, você está sempre tocando, é porque isso me acalma, isso me faz positivo, né? E eu comecei a experimentar isso através de outras experiências com outras pessoas. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa, eu trabalho muito voluntariado, então eu trabalho muito em hospital, e especificamente eu faço um trabalho de música dentro de uma área de oncologia. Então, eu vou em hospitais e toco para pacientes oncológicos. E essas experiências são experiências muito produtivas para mim, porque me mostram que realmente a música tem uma ação direta no equilíbrio, né? Então, por exemplo, uma experiência, eu fui numa sessão de tratamento, né, numa área, o sexto andar de um hospital, da área de oncologia, e eu tinha permissão para tocar no ambiente. E eu pedia encarecidamente para as pessoas que eu pudesse entrar nos quartos. Alguns deixavam, outros não, por uma questão até de intimidade, de constrangimento e tal, mas a maioria das pessoas deixava. E eu entrei num determinado momento num quarto, que estava um casal, o marido era o paciente e a mulher estava como acompanhante. Já nos seus 70, 60 e poucos para 70 anos, e eu entrei, boa tarde e tal, eu vim aqui para colocar um pouco de energia, um pouco de alegria, de luz no coração, na alma de vocês e tal, não sei o quê. Eu gostaria que vocês pedissem, se possível, uma música, que fosse uma música que trouxesse alegria, trouxesse paz, trouxesse conforto para vocês. A mulher, que estava como acompanhante, sentada no sofá, falou, porque quando a gente casou ouvindo tal música. E o marido, que era paciente, estava deitado na cama, na maca, com soro, estava realmente passando por uma situação de atendimento e de atenção por parte dos enfermeiros e tudo mais. Aí eu peguei o meu instrumento e atendi ao pedido dela, que era uma música eternizada na voz de um grande cantor chamado Frank Sinatra, a música francesa, que teve uma tradução em inglês com outro grande músico chamado Paul Anka. E essa tradução acabou sendo a tradução que foi eternizada no mundo, cantada por Frank Sinatra, cantada por Elvis Presley, que é essa música aqui. É My Way, né? Não vou tocar a música inteira aqui, porque as pessoas já conhecem e tal. Mas essa música é uma música que, aí, musicalmente falando, é uma música de um apelo sentimental muito grande, muito bem escolhida, e em tom maior. Aí nós vamos falar sobre uma coisa estritamente musical, mas que eu acho que é pertinente ao que a gente está conversando, que é o seguinte: o tom maior, ele é um tom alegre, ele é um tom para fora, ele é um tom aberto. E o tom menor, ele é um tom mais introspecto, ele é um tom mais fechado, ele é um tom que demanda uma certa tristeza, uma coisa que remete você ao seu lado mais sombrio, digamos assim. Bom, e ela pediu My Way, que é um tom maior, uma música super conhecida, uma balada belíssima, com uma melodia belíssima. O paciente, que é o marido dela, que estava deitado, levantou do andamaca, pegou o soro, foi até ela e eles começaram a dançar.
mas assim, imediatamente ao fato de eu ter começado a tocar. Então, acredito eu que no que estamos conversando e como vamos começar a conversar aqui, a música, mais precisamente o My Way, causou nele uma espécie de um torpor, que acredito eu seja, talvez, André, você possa até me corrigir se eu estiver errado, é uma avalanche de dopamina, adrenalina, endorfina, eu não sei lá o que acontece no corpo humano, que a pessoa passa a se sentir possível através da música. Muito bem, eu toquei, todo mundo feliz, choraram, uma emoção contagiante e tal, eu acabei de tocar, saí da sala, fui tocar em outros lugares, tal, não sei o que, fui embora. E eu moro no interior, isso aconteceu em São Paulo, estava na estrada indo embora, a diretora da área de oncologia do hospital me ligou, falou, Derico, muito obrigado pela sua presença aqui, você realmente tá falando sobre o sucesso que foi e tal, e falou, só um feedback para você. Agora que é a hora de passar o remédio para dor e tal, 70% dos pacientes não tomaram o remédio para dor. Não precisaram. Então, na verdade, eu cientificamente não sei dizer por que isso aconteceu, né? Mas isso aconteceu. Então, a música realmente ela tem um poder que tanto para quem toca quanto para quem ouve, às vezes até para quem ouve mais do que para quem toca, desse equilíbrio entre o que você tem de negativo ou de coisas que não são muito legais durante o seu dia e as coisas positivas que são legais no seu dia. A música tende a equilibrar isso, a fazer com que as coisas passem a ser visualmente e sensivelmente mais possíveis, através de ou no meu caso, de uma execução. Eu, às vezes, estou meio cabisbaixo, meio down e tal, eu pego o meu instrumento e vou tocar um pouco. Saio tocando, toco melodias, toco algumas coisas. Eu não sou muito do estudo, vou ficar estudando, tal. Não, eu vou tocar melodias. E essas melodias vão me abastecendo dessas tais dopaminas e tal, e a minha vida vai mudando. É diretamente proporcional. Não sei se isso tem a ver com o fator cerebral, e é por isso que eu estou aqui também, para tirar dúvidas minhas com relação a isso. Porque eu faço e não tenho muito poder sobre isso do que eu faço, porque eu não tenho essa expertise, eu não sei exatamente por que isso acontece. Mas eu sei que isso acontece. Então, eu estou hoje aqui muito para falar com vocês e aceitei o convite do Fernando, do Dr. Fernando, justamente para isso, para ilustrar musicalmente, até por questões de experiência própria, o que será falado aqui hoje através do Dr. André. Então, é um privilégio poder estar aqui, poder contar um pouco dessas histórias para vocês. Não sei se eu abri a palestra de hoje positivamente ou não, se era isso que estava sendo esperado, mas, na verdade, as minhas experiências são através por exemplo, vou falar uma outra coisa para vocês, antes de passar a bola. Chopin, no século, nós estamos falando de 1810, que ele nasceu, no século XIX, morreu com 39 anos de idade, ele foi um prodígio na música, reverenciado até hoje, praticamente 200 anos depois. Ele compôs uma música que eu acho que é o profundo do introspecto, da coisa interior, do sombrio, que é essa música aqui. Derico, a gente está com um problema, a gente não está conseguindo ouvir a flauta. Eu não sei se talvez... Não está? Não ouve? Que pena. Nem a primeira música vocês ouviram ou não? Não, a gente só ouviu o gestual. Que pena. Eu que já tive o Será, privilégio hein? de ver você ao vivo, a gente... Mas, enfim... Então eu vou passar a bola, eu vou tentar resolver aqui, mas a minha voz vocês ouvem, é isso? Sim, perfeitamente. Que beleza. E por que a flauta não, hein?
Mas tudo bem. Então, vou passar a bola para vocês. O que eu toquei do Chopin é aquela melodia maravilhosa chamada pá, pá, pará, pá, pararararará. A Marcha Fúnebre. Essa música tem 200 anos, 160, 170 anos. E é uma música profunda, em menor, né? Só que as pessoas ouvem, e é um clássico da obra de Frederic Chopin. Como ele devia estar para compor uma música dessa? Qual que seria o estado de espírito dele para compor uma obra dessa, tão pesada, tão profunda, tão densa? Isso, esses são os registros da música com relação ao momento em que cada um está vivendo, né? Passo a bola. Então, boa noite aí, Derico, boa noite para todo mundo. Na verdade, eu quero agradecer o Gameleira aí, primeiro pela parceria, né, de tantos anos, e essa maravilha que aconteceu agora, a gente poder se comunicar ao vivo, a cores, de diferentes lugares do Brasil aí, né? E o pessoal está em Maceió, outros colegas em outros lugares do Brasil, e a gente poder ter essa atividade bacana aqui. Para mim é um privilégio muito grande, né? Eu sou um fascinado pela música, mas um absoluto ignorante sobre o processo de criação musical, a linguagem musical, apesar de ser uma pessoa assim que me extasio com a música, né, Derico? E tenho uma profunda inveja, sendo bem sincero, uma inveja positiva, gostosa, de quem faz música, de quem toca música, porque eu acho que deve ser uma das coisas mais maravilhosas que tem. Assim, eu vou justamente pegar alguns pontos que tu trouxesse e vou tentar integrar, né, como se fosse tocando por música, entre as tuas colocações e as minhas, várias das coisas que tu já falasse agora, eu vou tentar integrar com os aspectos da neurociência, assim, do como é que o cérebro processa a música e por que a música é esse elemento tão importante na civilização, né, na evolução humana e assim por diante. Mas, assim, eu sou uma pessoa assim que eu conheço muito pouco de teoria musical, e eu sou fascinado pelo processo da criação, né? Tu não mencionaste isso ainda, mas daqui a pouco mais, no nosso bate-papo, com certeza tu vais trazer, se algum colega e algum amigo que estiver junto aí quiser contribuir, vai ser muito bacana também para a nossa conversa, sobre o processo da criação. Mas eu vou deixar um pouquinho para depois isso, Derico, tá certo? Porque eu vou começar aqui um pouquinho a minha colocação, e depois eu vou voltando para ti, nós vamos um vai e vem, que eu vou tocar em alguns pontos que tu já falasse. Eu vou começar com uma coisa que me pareceu muito interessante, eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá, Derico? Ok? E eu vou... Fique à vontade. E eu vou começar com uma coisa que me chamou muito a atenção, porque tu falasse da pessoa essa que levantou, esse paciente levantou da cama e tirou a esposa para dançar, tá certo? Pô, tu sabe que esses tempos eu estava em São Paulo, Derico, e eu estava saindo de um cinema num desses lugares ali, sabe aqueles shoppings bem antigos que tem na Avenida Paulista ali? Tu que é paulista, tu sabe o que eu estou te dizendo. Tem um ali que é bem ali pelo centro da Paulista que tem um cinema. E eu estava saindo, na verdade, eu acho que eu estava saindo, eu estava entrando, ia no filme, e chegamos um pouco antes, eu e a minha esposa, sentando para tomar um café. E, de repente, assim, não mais do que de repente, então tem uma pessoa tocando na rua, tá vendo aqui? Uma pessoa como a gente vê pelos metrôs do mundo, e, de repente, esse casal, né, simplesmente, ao som da música, os dois estavam caminhando, dois transeuntes, assim, né? A pessoa literalmente parou e tirou a esposa para dançar. Assim, um ato de absoluta espontaneidade, assim, né? Eu achei interessante que tu mencionasse uma outra coisa sobre isso, quer dizer, espontaneamente o paciente levanta do leito e vai lá e tira a esposa para dançar. Aqui o cara estava caminhando com a esposa, de repente pararam e foram dançar simplesmente porque ouviram uma música e essa música mexeu com as emoções. E como eu pretendo mostrar daqui a pouquinho, né, as pesquisas recentes mostram que emoção e movimento estão absolutamente interligados. Parecia uma coisa, né, num primeiro momento, separados. Assim, emoção é o que a gente sente, a parte motora é a forma como a gente atua no ambiente. Na verdade, a gente vai ver que a emoção e o movimento estão intimamente ligados e a música talvez sintetize isso melhor que muitos outros elementos da experiência humana, tá certo? Bom, o que eu trouxe aqui, Lerico, eu vou falar algumas coisas, não vou falar todas, vou voltar para ti, nós vamos fazer um bate-bola, né?
Porque eu vou fazer, ao longo dessa nossa apresentação, que não vai ser muito longa, vamos ficar aqui até umas 10, 10 e pouco, e daí vamos todo mundo seguir a sua vida, mas eu vou fazer um breve passeio aqui pela neurociência da música. Vou falar sobre emoção, vou falar sobre o quanto a música pode melhorar as funções do nosso cérebro, a cognição como um todo, em especial a capacidade de atenção e memória. Vou falar naturalmente do prazer da música. Vou falar do quanto a música pode ser um catalisador, né, da questão da parceria, da socialização. Vou mostrar que existem estudos mostrando que as pessoas, às vezes, começam a cantar juntos, a tocar juntos, a fazer aquela coisa que, às vezes, 2, 3 amigos se juntam, um toca uma percussão, outro toca uma gaita, outro toca uma guitarra, e daqui a pouco os 3 estão juntos ali fazendo aquelas coisas, elas vão se integrando, e aquilo ali parece que gera uma unidade, né, que é a unidade de uma orquestra, de uma banda, e esses cérebros eles entram em sintonia, e essa sintonia é uma das experiências mais pró-sociais que existem. Tu vê muito pouca gente tocando bem com amigos numa orquestra, sem se sentir bem, sem se sentir, né, com uma sensação de pertencimento daquele momento, daquele grupo, que pode ser uma dupla, né, como pode ser uma orquestra de centenas de componentes. E vou falar sobre a dança, né? Tu falasse a dança desse paciente com a esposa, eu mostrei a dança desse casal que passou pela rua, viu uma música e começou a dançar, e o quanto a dança é uma expressão da emoção da música, mas especificamente o quanto a dança tem a ver com algumas peculiaridades da música, e que tu daí vai poder nos explicar essas coisas do sincopado da música, e o quanto e alguns estudos que mostram, né, como eu pretendo mostrar daqui a pouquinho, que essa quebra de um ritmo, que é o que transforma a música numa coisa muitas vezes interessante, é onde entra a pessoa para dançar, como se fosse uma espécie de uma harmonização de algo que foi propositalmente quebrado em cima de uma predição do que aconteceria ao longo da linguagem musical, da partitura musical. Eu chego daqui a pouquinho nisso, tá certo? Mas eu queria, assim, aproveitar a tua colocação, tu falasse assim, parece que aquilo ali traz para ti, né, um banho neuroquímico, certo? Então, ele trouxe para ti um banho neuroquímico, trouxe para aquele senhor um banho neuroquímico e trouxe para 60% das pessoas daquele hospital um banho neuroquímico. Tanto é que a neuroquímica da dor precisou ser menos ativada, menos estimulada com analgésico do que habitualmente ocorreria sem a música. Eu achei muito bacana que essa pessoa te ligou para te dizer, olha, muito menos gente precisou de analgésico. Muitos de nós aqui, claro, nós somos aqui, Derico, muito pessoas da área das neurociências, né? Mas mesmo quem não é da neurociência, imagina que a ação de um analgésico ele se faz mudando sistemas químicos no cérebro e na medula. A música, ela substituiu o analgésico. Foi isso que essa pessoa do hospital, ao te ligar, te comunicou, né? E não é por nada isso. Quer dizer, eu estou mostrando aqui é que um estímulo sonoro que entra pelo ouvido, está aqui o órgão do ouvido, a cóclea, ele se distribui em múltiplas regiões cerebrais, muitas delas intimamente ligadas, por exemplo, com a percepção da dor, né? Com uma região dos gânglios da base, na profundidade do cérebro, e essa região aqui que está achuriada em cima dessa área branca, essa área branca chama corpo caloso. Essa área em cima dela chama-se cíngulo, né? Um nome latino, e esse nome latino tem a ver com uma área que é a área que tem a ver com a percepção da dor. Então, observa que a música ela invade essa área, em diferentes sub-áreas desse símbolo. Então, não é de se espantar o efeito analgésico que tu tens, né, quando tu vais e faz esse trabalho maravilhoso, voluntário, que tu descrevesse agora, com pessoas que sofrem dos mais diversos problemas nessa linha oncológica, tá certo? Bom, e esse outro diapositivo é só para lembrar, e aí o pessoal que não está muito acostumado assim, com a parte da anatomia do cérebro pode ver aqui, isso que está em azul aqui são as áreas do movimento, é a sensibilidade e o movimento. E observe que nas redes neurais, né, envolvidas com a dor, a gente tem a participação de áreas do movimento. No primeiro momento poderia parecer estranho, o que tem a ver a área do movimento com a música? A música, teoricamente seria uma atitude, uma ação passiva. Estou passivamente ouvindo uma música. A gente não está passivamente ouvindo uma música.
na medida em que a música vai entrando na gente, a gente vai imaginando movimentos ligados a essa música, e isso acaba tendo primeiro uma coisa interna, depois uma expressão que é um discreto movimento corporal, que é uma discreta batida, né, com a mão, com o pé, e dali a pouco isso vira uma dança, porque integrada, né, integradas nas redes neurais da emoção da música estão os sistemas motores. E esses sistemas motores, a gente sabe hoje que eles estão intimamente ligados com a nossa experiência emocional. Não existe uma experiência emocional sem uma expressão motora. Eu vou mostrar daqui a pouquinho, essas coisas se misturam muito. A gente está feliz porque sorri ou sorri porque está feliz. Parece um contrassenso, parece, olha, eu sorrio porque estou feliz, mas não é bem assim. Muitas vezes, ao estar feliz, tu sorri, e o ato de sorrir te reforça essa sensação de bem-estar. Então, a questão motora está muito ligada com a questão emocional, tá certo? Bom, mas eu vou dar uma primeira palhinha da minha parte, depois volto para ti. E a coisa que mais me chamou a atenção, eu fui, esse convite do Gameleira foi um convite desafiador, né? Tá certo? Porque se tem uma coisa que todo mundo que está aqui, que está e que existe, conhece a música, né? Desde tu conhece música desde antes de nascer, como tu falaste, tá certo? Da barriga da tua mãe. Mas qualquer pessoa, qualquer criança conhece música. Aliás, se tem uma coisa que diverte uma criança, é a música. A mãe canta para a criança, tá certo? A forma, a prosódia, ou seja, a maneira como a mãe fala com a criança, muitas vezes soa como música para ela. E a criança se interessa por música, né? Toda a questão de diversão infantil por televisão, YouTube, etc., envolve música, tem as músicas infantis, enfim, música todo mundo sabe o que é. Muito bem. Só que o que é interessante, né, é que apesar de todo mundo saber o que é, nem sempre a gente se dá conta o quanto a música pode mexer com o nosso cérebro. Então, tem um estudo, tia, muito bacana, que mostrou e que ajuda a responder essa pergunta que muita gente tem. Eu tenho certeza que muitos dos nossos colegas estão aqui com a gente, Derico. Eu não sei como é que tu funciona no teu dia a dia, assim, né? Mas, claro, o teu dia a dia fazendo música não deve ser muito fácil fazer música ouvindo música. Mas a gente que estuda muito, assim, por exemplo, uns de nós gostam de estudar ouvindo música, outros acham que a música pode atrapalhar. Bom, os caras fizeram um trabalho para mostrar o que acontece quando a gente tenta prestar atenção ouvindo música. Pois muito bem, quando a música é prazerosa, no fundo, no background, a capacidade de atenção aumenta. Mostraram um estudo belíssimo de ressonância magnética funcional, né, e observando o tempo de reação para a pessoa se dar conta de uma coisa, para que ela tem que estar muito atenta para se dar conta, que quando ela está ouvindo uma música prazerosa de fundo, a performance é melhor. Ou seja, ritmos prazerosos melhoraram a atenção numa tarefa visual. Então, isso me ajuda a pensar. Eu sou uma pessoa, não sei como é que são os meus colegas, sei que depois o pessoal vai se manifestar, aí o Gameleiro, o resto dos colegas, né? Eu estudo muito melhor, eu consigo me concentrar muito mais com uma música de fundo do que num silêncio completo, né? Isso é uma coisa interessante. E isso é interessante porque não é qualquer música, é uma música que traz prazer, que ativa áreas do nosso cérebro que estão ligadas ao prazer. E aqui, mais uma vez, a música prazerosa está ativando a área do nosso cérebro que sinaliza prazer. A gente tem uma área, Derico, que os colegas aqui da parte neuro conhecem, que chama sistema cerebral de recompensa, nessa parte mais do meio aqui do cérebro, que está ativada nessa figurinha aqui, dessa folha colorida da esquerda, que sinaliza prazer. Observa que a música que a gente gosta ativa essa área, nos faz sentir prazer, ativa a área motora, mas essa dupla aqui faz a gente, parece, se concentrar mais. Eu achei isso aqui uma coisa maravilhosa, tá certo? Bom, e voltando assim um pouquinho, tu disseste que tocar te faz bem, te faz positivo. Pois então, essa região aqui é a região, então, da dopamina no cérebro. Tu fala assim, não sei se é uma dopamina, o que é? Não, essa aqui é a área do cérebro onde a dopamina age. Então, não é por nada, quando tu está fazendo música e sentindo o prazer que isso te dá, esse prazer, ele é a sinalização, né? ele é a resultante no teu organismo, em termos de sentimento, de emoção, do aumento da atividade da dopamina na área cerebral que faz a gente
se sentir bem. Isso é uma coisa muito bacana, né? Bom, daqui a pouquinho, agora eu vou te devolver a palavra, tá? Porque eu vou depois falar do que esses caras que estudam profundamente neurociência acham que estão desvendando de por que a música nos traz tanto prazer. Então, eu vou te devolver a palavra agora, mas eu vou te devolver a palavra pedindo que tu opine, né? O que tu acha que faz as pessoas gostarem tanto de música? E depois ou gostarem tanto das músicas que elas gostam, ou fazer elas terem prazer ouvindo as músicas que elas gostam. Eu queria te ouvir, assim, a tua percepção de músico, e depois eu trago um pouco do que a neurociência tem mostrado, tá certo? Estou voltando para ti a bola. Bom, André, na verdade, eu tenho um projeto de vida de dar a oportunidade de audição às pessoas a vários estilos de música e, principalmente, dar às pessoas a oportunidade de ouvir coisas que elas não estão acostumadas a ouvir, né? É lógico que eu tenho uma vasta opção de repertório para fazer com que as pessoas tenham essa oportunidade. Mas, na verdade, o que eu percebo é que as pessoas, elas gostam de ouvir uma música que tenha uma qualidade, né? Independente do estilo de música que essa pessoa ouça, ela busca uma qualidade de execução e uma qualidade auditiva. Isso eu estou falando porque eu tenho 48 anos de profissão, eu já vi de tudo, já toquei em tudo que foi lugar e para todo tipo de público. E uma coisa que é interessante é o que você consegue fazer com a tal da música que tem uma linguagem universal, que é a música instrumental. A música instrumental, ela pode ser tocada em qualquer lugar do mundo que todas as pessoas vão entender. A partir do momento que você canta, as pessoas têm que ouvir e têm que decodificar aquela linguagem. Então, se você canta uma música em polonês, a pessoa pode até entender o que é aquela música instrumentalmente, melodicamente, harmonicamente, mas liricamente não, né? Então, por exemplo, uma música em alemão pode causar na pessoa, pela língua, uma percepção diferente de que se ela fosse cantada em português, ou se ela fosse cantada em italiano, ou se você tem uma mesma melodia cantada em chinês e uma mesma melodia cantada em espanhol, para a percepção da pessoa muda completamente. A melodia não. Se você tirar o lírico e só tocar a melodia, Garota de Ipanema, se você tocar Garota de Ipanema em qualquer lugar do mundo sem o lírico, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, porque você tira da pessoa o dever ou a intenção de prestar atenção no que a pessoa está cantando, a letra, o recado, e simplesmente ouvir a melodia. Isso muda completamente a percepção da pessoa, porque ela se sente mais confortável em entender o que a pessoa está querendo dizer, porque você consegue dizer eu te amo sem falar eu te amo. A pessoa consegue entender musicalmente isso. Então, são técnicas que você usa para interpretar uma melodia de forma que a pessoa que está ouvindo consiga entender o que você está querendo dizer. Isso é uma técnica, né, que você usa, segurar um pouco mais a nota, dar atenção a uma nota diferente, essa nota tem um poder maior do que a outra, o ritmo que você fala. Por que uma pessoa começa a escutar uma música cubana, né, aquelas congas e aquele ritmo, um tango muito bem tocado, a pessoa tende a levantar e a dançar, porque é uma coisa contagiante. A melodia também é. Não é só o ritmo que faz com que a pessoa se sinta contagiada a dançar, a melodia também. Às vezes você ouve uma melodia belíssima, lindíssima, e como deve ter sido esse casal que você viu no shopping. Porque quem estava tocando era um flautista, e esse flautista é um instrumento extremamente melódico. Eles devem ter se seduzido pela melodia da música, aí vão lá e vão tocar. Na verdade, não tinha uma bateria, não tinha uma base rítmica para fazer com que eles dançassem como eles estavam dançando na hora ali na calçada. Mas isso, eu acho que é muito mais por uma questão de concepção e de conexão, como você disse aí também,
na sua apresentação, uma das coisas que faz a música se tornar prazerosa e necessária no dia a dia de uma pessoa que talvez nem seja músico, é justamente a conexão, é justamente o fato de você conseguir se conectar com uma coisa que seja muito mais prazerosa do que aquilo que você está vivendo na hora, se você estivesse em silêncio. Como tem muita gente também que adora o silêncio, porque diz a máxima que pausa também é música, né? A pausa é música. Tanto é que existe a pausa na música, existe um símbolo na música que quer dizer pausa. E uma das coisas que eu falo muito em palestras que eu dou, principalmente para crianças e adolescentes, é saber ouvir. Porque tocar é uma coisa que você faz mecanicamente. Você estuda, você pega uma nota, pega o seu dedo e vai tocando um dedo, outro dedo, vai trocando o dedo, vai apertando tecla e você consegue tocar. Você vai estudar, né? Mecanicamente aquele instrumento que você está tocando. Agora, ouvir o outro é uma técnica requer muita paciência, né? Porque você tende a querer tocar, e segundo, é um respeito que você tem pelo que o outro tem a dizer. O que eu quero dizer é o seguinte, você fala assim, o grupo, porque às vezes você está tocando sozinho, você está em dueto, em trio, em quarteto, uma orquestra sinfônica que tem 84 músicos, cada um tocando uma coisa diferente, com instrumentos diferentes, com timbres diferentes, com técnicas diferentes, partituras diferentes, que juntas tornam-se uma música só. Se você não ouvir o que o outro está tocando, se você não prestar atenção no que o outro está fazendo, você não consegue tocar direito a sua parte. Porque falta o quê? A percepção do outro. Falta a percepção do que o outro está fazendo, porque aquilo vai fazer parte do que você está querendo fazer. A sua melodia está diretamente ligada ao que o tímpano está fazendo ritmicamente, ao que o piano está fazendo harmonicamente, ao que a clarinete está fazendo como contraponto do que você está tocando. Então, tudo é uma junção de fatores que faz com que aquela música orquestral, que foi escrita em 1780 por Ludwig van Beethoven, que ele tinha tudo aquilo na cabeça. Você fala da forma de concepção de criação. O Mozart compunha com a partitura em cima de uma mesa de bilhar, jogando a bola de bilhar, fazendo um quadrado e voltando. Ele vinha, enquanto a bola estava girando na mesa, ele estava escrevendo a música que estava completa na cabeça dele. Ele sabia tudo o que estava acontecendo na música dentro da cabeça dele. O que ele fazia? Pegava uma caneta e passava aquilo para o papel. O instrumento dele era uma caneta, porque ele já tinha tudo dentro da cabeça dele. Ele compôs a primeira sinfonia dele com 7 anos de idade. Então, são gênios, digamos assim, fora da curva, pessoas que você vai ver em 100, 150 anos, nasce um igual, que tem uma capacidade cerebral de compor e de fazer música completamente diferente de nós mortais. É outra percepção, é uma outra coisa, que talvez seja até difícil de se estudar, porque isso é uma coisa tão rara, que acontece tão pouco, que você não tem parâmetro. Temos aqui o Mozart, e aí nós temos quem depois? Quem é o outro cara que a gente pode fazer um paralelo? Não tem. Vai demorar 150 anos. Aí o cara que estava estudando Mozart já morreu. E aí o outro que foi pegar o estudo do Mozart já tem uma outra concepção de vida diferente, porque o ambiente é outro. Que eu também acho que isso é muito, muito relevante. O ambiente, aonde você vive, como você vive, com quem você vive, que tipo de influência você teve, quais foram os apoios, quais foram as influências, isso tudo modifica a sua forma de encarar, não só a música, mas a vida, né? Então você fala que a outra coisa que você disse também, que é muito pertinente, que a música socializa. E é verdade, a música forma caráter. Você coloca a música para crianças na primeira idade, como eu comecei com 5 anos de idade, você muda a sua maneira de entender a vida, porque você passa a lidar com a vida musicalmente falando. Ou quem faz balé, ou quem faz teatro. É que eu vou puxar para a música, porque nós estamos falando de música e eu sou um músico. Mas quem faz balé, quem faz teatro, quem faz artes plásticas, encara a vida de uma outra forma. Não que quem faça veterinária, engenharia, não encare a vida também. Encara. Mas, obviamente, quem tem a música, a arte dentro de si,
tem uma forma de entender a vida diferente. Né? O diferente é melhor ou pior? Também é uma outra coisa que é muito difícil de a gente limitar ou delimitar. Mas é óbvio que a pessoa que tem... por exemplo, uma outra coisa que eu falo, que eu ouço muito, eu sou um músico frustrado. Como eu queria tocar música, mas eu tive que trabalhar com outra coisa, como se a música não fosse um trabalho. Então, na verdade, as pessoas têm medo de ser músicos. Existe um bloqueio social com a música, porque música é coisa de boate, música é coisa da noite, música e leva-se a música como uma coisa de um lazer meio proibitivo, uma coisa meio criminosa. E a música ela tem um poder avassalador, tanto para criança quanto para adolescente. Eu hoje, com 56 anos de idade, olho para crianças e adolescentes que querem ser músicos e eu valorizo essa ideia e passo isso para os pais. Porque a criança que quer ser música, ela já sabe o que ela quer. Os pais é que têm que entender que a criança com 7, 8, 10 anos de idade que quer ser músico tem todo o direito de querer ser e querer viver a vida deles voltada para a música. Porque aí talvez tenha uma outra coisa que você possa até me ajudar com relação a isso, é o que causa no cérebro a frustração de você ser um músico e não poder desenvolver essa sua competência. Como que fica a parte cerebral de um ser humano que tem esse dom, tem essa vontade, tem essa carga de dopamina, quando ouve, quando toca, e ele não consegue desenvolver isso porque o pai, a mãe, ou quem quer que seja, põe obstáculos. Não, você tem que... Tudo bem, você quer tocar? Você pode tocar à vontade, mas você vai ter que terminar a sua faculdade de direito e tal, não sei o quê. Então, as pessoas ficam frustradas com relação a isso. Eu não sei se isso é cerebral, não sei se a frustração é cerebral. Mas o que eu acho assim, é que, na verdade, a gente tem uma capacidade de produção que as pessoas que não são músicos não sabem do que se trata, elas não têm essa capacidade de entender. Como a gente tem o poder de pegar um copo caindo no chão e fazer disso uma música. De pegar eu não sei se vocês já viram, as pessoas que estão aqui na sala podem até vivenciar isso de uma outra forma, sem ter prestado tanta atenção, um prato de comida com um garfo vira um instrumento de percussão. O cara está batendo um garfo num prato e fazendo um ritmo para que a outra pessoa esteja tocando um samba, por exemplo. Você entendeu? Então, na verdade, isso é um poder de criação. Isso é uma forma de você encarar o que está na sua frente e fazer disso música. Né? As pessoas fazem caixa de fósforo música. As pessoas fazem galho de árvore música. Então, isso é um poder de criação. Então, quando você, André, fala sobre as formas de criação, o que é o processo criativo no músico, é você ter a música dentro de si. Se você tem a música dentro de você, o processo criativo, ele é exacerbado, ele é uma coisa que você não consegue controlar. Né? Tanto é que você vê um casal andando na calçada, eles são pegos de surpresa por uma visão e uma audição de um cara tocando flauta, e eles resolvem que eles vão botar aquilo para fora. E como é que eles botam aquilo para fora? E se eles fossem um casal que não estivessem se dando bem? O cara não ia pegar a mulher e sair dançando. Aquilo passaria batido. Então, é um monte de coisa que interfere. Para aquele momento ter sido gravado por você e ter sido colocado hoje aqui para a gente ver, é porque eles, primeiro, se amam. Segundo, estavam felizes da vida porque deve ter acontecido alguma coisa que estava muito legal. Então, tudo isso já parte de um princípio de que eles estão abertos àquelas experiências possíveis. Terceiro, eles têm a música dentro deles, porque senão eles não sairiam dançando. Quarto, eles são corajosos, não tem timidez ali. Né? Então, esses fatores bloqueiam, tudo isso frustra, e tudo isso impede o poder criativo. Né? Você ter um músico tímido é completamente diferente de você ter um músico extrovertido. As criações serão distintas. Eles podem até ser dois criadores de música, dois compositores. Um que é extrovertido e o outro que é tímido, você perceberá na obra deles duas coisas completamente diferentes.
Não que um seja melhor do que o outro, não é. Mas dificilmente você vai ver o cara que é tímido compor a mesma coisa que um cara que é extrovertido, pela linguagem, pela forma de ele encarar a vida e a música. A música para um cara que é tímido pode ser uma coisa... eu estou tocando música para sair do bullying, por exemplo. Eu quero tentar me colocar naquele ambiente escolar. Então, vou começar a estudar violão, vou começar a cantar para ver se as pessoas me aceitam. Já o extrovertido, cara, é completamente diferente, ele já é aceito, ele já está inserido no contexto. A música para ele é um tentáculo daquele polvo gigante que ele é de extrovertido. Isso tudo muda, né? A capacidade de percepção. O Jô, por exemplo, vou falar aqui sobre um cara com quem eu tive o privilégio de conviver durante 28 anos da minha vida, ele não era músico. Ele não era músico, porque ele nunca estudou música na vida dele. Mas ele era músico. Porque ele tinha um poder de extravasar a arte que ele tinha dentro dele, a vida artística, que passava pela música. Então, quando ele ia exercer aquele momento dele de tocar trompete ou de tocar bongô, as pessoas olhavam e falavam assim, nossa, esse cara é músico. Só que a hora que você vai ver, não, ele não era um músico, porque ele nunca estudou música. Né? Por exemplo, é a mesma coisa que eu chegar agora aqui, depois de uma palestra começa e falar assim, pô, cara, eu também sou um neurocientista. Não, né? Eu não tenho essa capacidade, porque eu não tenho esse estudo, eu não sou um cara com essa expertise. Porém, o que eu faço faz parte de um ambiente de neurociência. Isso não me torna um neurocientista, mas eu transito musicalmente por uma área que é o desenvolvimento do cérebro. Então, a música também tem esse poder de fazer com que um cara que não estuda música ser um músico, porque ele extravasa a música através de outras percepções, de outras inteligências. Né? Você pega uma criança, por exemplo, outra coisa também de uma experiência que eu tenho. Eu viajo para o interior do Brasil, em lugares onde você não tem expectativa, você não tem oportunidade. E você não... É inacreditável como você encontra uma criança de 8 anos de idade tocando acordeon. Como se aquilo fosse jogar bola. Aí você olha para o moleque e fala assim, cara, como é que você toca isso aqui, cara? Um instrumento pesado, grande, de fole, com um monte de botão, e o cara faz uma coisa com uma destreza e uma naturalidade. E aí você olha para o lado, você vê o pai toca, o tio toca, o cachorro toca, o cavalo que ele já viu, o jegue canta. Aí você fala, cara, é óbvio que esse menino vai tocar. É óbvio que ele vai se desenvolver musicalmente. Por quê? Porque o ambiente todo é propício para isso. Tudo leva a crer que esse moleque vai se dar bem. E é lógico que ele vai se dar bem. Então, assim, esse poder que a música tem é um poder muito maior do que simplesmente você ir lá e catedraticamente estudar, ler e saber... Federico, acho que saiu a sua imagem. Que eu acho que... Federico, eu acho que a sua conexão está com problema. Federico? Acho que... André? Acho que... Federico? André? Eu estou aqui, tá me ouvindo? Eu acho que você podia entrar aí, que o Federico deve ter problema na conexão. Tá bom, deixa eu só trazer então para o pessoal um pouquinho mais, 2 ou 3 outras coisas que eu tive revisando e que pode parecer interessante, né? Sobre o prazer da música, certo? E uma das coisas que é muito interessante hoje, eu acho que é fácil de entender, todo mundo que ouve uma música fica mais ou menos imaginando o que vem a seguir, né? Tá certo? Estão enxergando aqui esse diapositivo, Gameleira? Sim, estamos enxergando bem. E então, esse pessoal que está estudando profundamente a neurociência da música
propõe uma teoria que é chamada do código preditivo musical, Predicting Code of Music, ok? O código preditivo da música, que nada mais é do que a noção de que o tempo todo a música provoca uma expectativa do que vem depois. Ou seja, a gente ouve repetidamente uma música ao longo da vida, ao longo, enfim, do rádio, no aparelho de som da gente, hoje no streaming, não é isso? E a gente conhece a música. E ao conhecer a música, a gente vai ouvindo e vai antecipando o que vem a seguir, até chegar no refrão, ou escolher a próxima parte da música. E essa expectativa e essa antecipação do que vem depois, ela funciona no nosso cérebro como tantas outras coisas que a gente tem uma expectativa, e quando a expectativa da gente é atingida, ou seja, quando a realidade do mundo se encontra positivamente com aquilo que a gente antecipou ou esperava, a gente se sente bem. Então, o que os caras estão vendo, e isso é muito interessante, é que a ativação desse sistema, que é o sistema do bem-estar e do prazer, para qualquer coisa que o ative, envolve o que a gente chama de uma minimização do erro de predição, ou seja, eu predizo que vai acontecer uma coisa na minha vida e acontece aquilo. E quando isso bate, seja o gol do meu time, seja, enfim, qualquer coisa que vai ser legal, a gente tem uma sensação de bem-estar. E a música, aparentemente, traz essa sensação de bem-estar e prazer justamente porque ao longo da audição de uma música, a gente pode esquartejar essa música em vários pedacinhos, em que cada pedacinho faz a gente antecipar qual vai ser o pedacinho seguinte. E o pedacinho seguinte, ele bate exatamente no que a gente estava esperando. Então, quando ele bate no que estava esperando, isso dá uma sensação de bem-estar. E isso tu só tem com a música que tu conheces e gosta. Por isso que uma música que tu não gosta, ou que tu é indiferente, tem muito menos probabilidade de te causar prazer. Isso é interessante, né? Porque eu calculo que eu não sou o único aqui hoje que diria o seguinte, assim, não, eu depois de ouvir 3 ou 4 vezes tal música, eu comecei a gostar de tal maneira que eu não tiro ela no tempo que todo mundo tinha um toca-disco, um aparelho de CD. E por que é 3 ou 4 vezes? Porque daí a gente já começa a conhecer aquela música e pode antecipar as diversas partes da música, uma que vai levar a outra. E essa antecipação parece ser uma das chaves do prazer, tá certo? Olha que interessante, o Lerico falou sobre como é que a gente consegue valorizar ou gostar de uma música, e ele usou uma série de coisas que exatamente o que os caras estão falando hoje, high neuroscience, né? Cultura, contexto, os traços de personalidade, mais tímido, mais extrovertido, a biologia de cada um, tudo isso junto faz com que a pessoa valorize de maneira distinta uma música. E valoriza de maneira distinta por quê? Porque vai modificar a forma como o nosso modelo de predição ao longo da peça musical vai funcionar para cada um de nós. Em outras palavras, a música é um exercício de predição continuada. E o que é muito bacana é que sempre que alguma coisa sai da predição, a gente tem uma tendência a querer corrigir aquilo. E a correção do que sai da predição, que seria uma espécie de sincopação da música, é o que faz o organismo querer, ou o indivíduo querer dançar para a música. Eu vou mostrar isso aqui agora a seguir, tá certo? Então, esse aqui é um resumo interessante, que o cérebro é uma máquina como um todo que funciona na base da predição. E a música proporciona prazer baseado nessa predição do que vem a seguir de uma peça para outra peça. Todo mundo sabe o que eu estou falando agora, quer dizer, a gente está ouvindo, cantarolando, e a gente imagina, agora vai vir o refrão da música, e a gente vai quase cantando junto, parece que vai ficando num frisson interno, né, ao longo daquele processo, né, da audição de uma música. Isso é que os caras chamam de uma audição ativa, não é só uma audição passiva, uma audição ativa, porque tu vai fazendo uma inferência ativa do que vai vir ao longo da peça musical. Isso é muito bacana, e claro que quem estuda neurociência profunda consegue até modelar, não modular,
modelar isso em termos de redes neurais, assim, né? Quer dizer, vem o impulso auditivo, né, que é o som da música, e todo esse processo preditivo é, na verdade, uma sequência de interações entre neurônios em diferentes pontos ao longo da via auditiva, chegando nas diversas áreas cerebrais, notadamente as áreas que têm a ver com prazer, com recompensa, com memória, com atenção, e o tempo todo a gente vai moldando essa expectativa, e é essa expectativa ao longo da música que modifica o cérebro com a música, ou seja, a música modifica o nosso cérebro, né? Então, como foi muito bem colocado pelo Derico, assim, o desenvolvimento cerebral e o funcionamento cerebral, como você antes, os mecanismos atencionais são modificados pela música, porque a música ela ativa esse maquinário, que é um maquinário que é como uma espécie de um combustível interno do cérebro, que está sempre prevendo o que vai vir a seguir no mundo, né? O que vai vir a seguir no mundo. E, na verdade, tem um conceito de neurociência básica bem importante, que é o da energia livre, né? Em que o nosso cérebro tenta sempre reduzir a energia livre. Energia livre seria surpresa, seria aquilo que está fora do previsto, tá certo? Então, a música ela funciona como um aliado do cérebro na questão de estar sempre lidando com o que é previsível, que é o que vem a seguir numa música, e quando o que vem a seguir bate com o que a gente estava antecipando ou esperando que viesse, dá essa sensação de prazer e bem-estar. É bacana isso aqui, né, Tia? Né? E aqui é que entra essa questão do sincopado, né? Que é o sincopado seria uma espécie de um certo erro de predição, isso em termos neurocientíficos, entre, né, é como se vem vindo uma música, de repente vem vindo uma harmonia, me falta a linguagem, que depois o Derico pode complementar isso, né? Vem vindo a música acontecendo e, eventualmente, tem uma pequena saidinha daquele ritmo esperado, como se a gente faz uma predição de que a cada microinstante vai vir essa próxima coisa que é igual, ou que é o que a gente espera que venha, vem uma coisa diferente, que é chamada sincopação, ou sincopado da música, e aparentemente isso tem que ser corrigido, o cérebro tem que corrigir. E a forma como ele corrige isso, por incrível que pareça, é dançando. Olha que legal essa escuta ativa. Então, essa coisa chamada groove, né? essa sensação de se mover, né? esse drive para se mover durante a música, que a gente chama de dança, ou a base da dança, seria uma espécie de movimento corporal para incorporar esse sincopado, ou seja, essa pequena saidinha. Olha que interessante esse gráfico aqui, né? Quando o que vem vindo é muito previsível, isso nos atrai menos. Quando é muito imprevisível, está em vermelho, atrai menos também. Mas quando tem um nível ótimo de sincopação, que é justamente o que eu não sei se o termo é sincopação, né? Mas é um nível ótimo de modificação do processo harmônico, que faz com que aquela coisa se torne interessante, prazerosa. Olha aqui, quando muda isso aí, como ativa a área de recompensa, de bem-estar, e a partir daí o indivíduo parece que vai dançar. E quando ele está dançando, mostrando que a parte motora está intimamente ligada com a emoção, ao dançar, ativa a sensação de prazer. Não é por nada que todas as culturas têm festa, e todas as festas têm movimento, tem música e tem dança. Seja as coisas assim, lá da cultura indígena, da tribo, não sei aonde. Se a gente for ver ali, se eu estava vendo o Peter Pan com a minha filha, né? O Peter Pan tem uma hora lá que os amiguinhos do Peter Pan são capturados lá pelo chefe geral lá da ilha onde eles vão, e o que tem na hora que vão queimar os gurizinhos, que depois escapam, o Peter Pan salva? Tem música e tem dança em volta da fogueira. Então, sempre tem essa música e sempre tem essa dança, porque isso aí, na verdade, é dopamina direto injetado no nosso cérebro. Então, dançar ativa o sistema de recompensa e bem-estar. Isso eu achei bem bacana, tá certo? Bom, e aí, eu não sei se o Lerico voltou aí. Lerico, alô? Voltei, estou aqui. Voltou? Tá. Tu quer fazer algum comentário nisso aqui, ou quem sabe eu vou até o final e tu faz o nosso fechamento, para não ficar até muito tarde? Eu só queria fazer um comentário, eu só vou te passar a bola, mas o que você estava falando agora é interessante pelo seguinte, eu tenho um show
só para ilustrar o que você estava falando, que é um show instrumental. Eu não canto. Né? Apesar de ser lindo, eu não canto, não tenho essa expertise. Então eu toco. E as minhas músicas que eu toco são músicas conhecidas. As pessoas ouvem de uma linguagem instrumental das músicas que elas conhecem. E aí entra o que você estava falando. Chega um momento em que elas começam a cantar as músicas que eu estou tocando. Então, meu show passa a ser um show cantado. Porque eu não canto, mas eles cantam. Compartilhado, inclusive. Então, na verdade, é incontrolável. Porque eu estou tocando qualquer música, uma música do Roberto Carlos, né? Além do Horizonte. E aí eu abro, cara, e as pessoas começam a cantar. Além do horizonte existe um lugar. E eu fico parado. Por quê? Porque as pessoas estão se manifestando. Então, isso para mim quer dizer o seguinte: elas estão gostando do que eu estou tocando. E elas entenderam o que eu estou tocando, porque eu não cantei. Eu não precisei cantar. Isso já está embutido dentro delas. Então, na hora que você fez a proposição, que você apresentou aqui na tela, estava lá. A hora que chega o refrão. A hora que chega o refrão, qualquer música que você tocar, e o refrão é um refrão positivo, é um refrão que busca a participação, todo mundo canta. Então, na verdade, a linguagem tanto faz. Isso eu estou começando a perceber. Tanto faz a linguagem. O que você precisa fazer é trazer o público para participar junto com você. Você precisa abrir a porta da interatividade. A pessoa precisa entender que ela faz parte daquele momento que você está apresentando para ela. Não é uma coisa artista no palco e público na plateia. A partir do momento que você quebra essa parede, tudo fica mais fácil. Porque você ativa, talvez, no cérebro das pessoas que estão ouvindo o que você está tocando, uma forma de elas entenderem que elas fazem parte daquilo que elas estão participando. Né? Outra coisa também que eu acho muito importante, que você também falou, o que eu como artista, como músico, sinto na hora que eu estou tocando. Porque, na verdade, como é que se fala? Meditação. Quando eu estou tocando, eu estou meditando, porque eu não estou pensando em absolutamente nada. Nada entra na minha cabeça que não seja aquilo que eu estou fazendo. Então, eu me desligo do mundo exterior durante aquele momento. Eu só estou tocando. Então, na verdade, são duas linguagens diferentes. Existe a linguagem de quando você está tocando decor, quando você tem a música dentro de você, você simplesmente está externando aquilo que você tem dentro de você, e quando você está lendo uma partitura, em que você está prestando atenção na partitura e aquela coisa passa a ser uma coisa um pouco mais mecânica. Essa parte da introspecção, a ponto de você meditar quando você está tocando, passa para quem está ouvindo uma coisa orgânica, diretamente para ela. Parece que você está tocando, ela está entendendo que você está tocando para ela, só que tem 500 pessoas ali. Então você está tocando você para 500 pessoas que estão entendendo o que você está tocando de formas diferentes. São 500 formas de entender aquilo. Só que só uma forma, só uma fonte. É como se você bebesse numa fonte de água, 500 pessoas pegando aquela água e cada um vai sentir um sabor diferente da mesma água. Né? Isso é uma percepção muito difícil de você analisar. Né? A não ser que a pessoa venha falar com você e falar, nossa, eu senti isso, eu senti aquilo, nossa, quando você tocou me deu Aí é uma coisa de memória, é uma coisa de capacidade de percepção completamente diferente. Com a mesma música, no mesmo ambiente, no mesmo dia. A mesma pessoa tocando. Então, isso eu sinto. Eu só não sei como que isso é explicável, né? Mas eu sinto isso. Deixa eu tentar te colocar uma coisa sobre esse assunto de memória que eu acho que é bem legal. Posso? Então, olha aqui uma coisa. Ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó. Isso aqui é uma coisa que pode ser... Eu achei isso, essa tua colocação agora foi muito boa. Deixa eu trazer aqui isso aqui. Ó.
a gente sabe, então, que a gente tem essa coisa que a música emociona muito a gente, né? E, como eu estava falando, tem muito a ver com essa questão motórica da resposta à música. E a emoção, ela é composta do que a gente sente e da expressão motora, da resposta motora a essa música. Então, isso é uma coisa bem importante, né? Então, eu acho que a gente pode deixar a conclusão de que a música é um potente ativador emocional. Então, a gente vê que ela faz as pessoas dançarem no meio da rua, faz os caras cantarem em uníssono lá de um show teu, faz todo um estádio cantar um hino de um país, não é isso? Então, isso é uma coisa muito legal. E, por exemplo, e a música ela é um marcador emocional. Quer dizer, quando tá alegre, tu bota uma música alegre, e fica mais alegre. Tu, de repente, bota uma música meio de fossa, tu te sente mais para baixo. Eu vou até mostrar como é que o cérebro fica nessa hora, e pode ser uma coisa bem bacana da gente ver, tá certo? Né? Mas é só mostrar assim que tem áreas do cérebro que se ativam justamente quando as pessoas estão tocando entre si, estão sincronizadas. Essa aqui é uma das áreas ligadas à teoria da mente, ou seja, aquilo que é ver a mente do outro. Então, é como se ao ouvir o outro tocando comigo e compartilhando comigo, ou quando o teu público está cantando uma música que tu está tocando, é como se aquilo ali, é como se um estivesse entrando na mente do outro e vai ativando no cérebro esses circuitos dessa sincronia ou dessa sintonia entre as pessoas. Agora, isso aqui que tu acabaste de falar agora, e eu acho que é muito importante, né, da gente poder entender. Sabe que tem muitos prazeres aí que ativam o sistema cerebral de recompensa, que é essa área aqui do lado direito da foto, né? Que, assim, se ativa com comida, se ativa com sexo, se ativa com quando a gente consegue uma recompensa financeira, tudo isso ativa isso aqui. Mas nenhuma dessas recompensas, dinheiro, sexo, comida, ativa o hipocampo ao mesmo tempo. Ou seja, a música é a única coisa que é o que coativa o sistema da recompensa e do bem-estar com o sistema da memória. Então é por isso que a gente começa a ouvir uma música, a gente gosta daquilo e vem várias memórias na nossa cabeça, tá certo? Então eu até chamei, né, em homenagem ao Led Zeppelin, de Stairway to Memory, ou seja, a música ela é uma escada para a memória, ela tem uma freeway para a memória. E é uma das maneiras, inclusive, que está se começando a trabalhar do ponto de vista terapêutico em pessoas com doença de Alzheimer para ajudar a preservar memórias dessas pessoas, justamente por essa relação entre música, prazer e memória. Isso é uma coisa super bacana e que eu acho que bate um pouco o que estava falando agora sobre a questão da memória. Eu vou terminar com essa colocação aqui, Tia. Olha que interessante, sabe, Derico, e aí eu te passo a palavra para tu fazer o encerramento. A gente tem no nosso cérebro, e se descobriu isso, um conjunto de estruturas que tocam por música, vamos falar assim, para fazer uma analogia, quando a gente está pensando, refletindo, pensando sobre... Não pensando para resolver um problema, mas pensando sobre nós mesmos, assim, uma coisa que é um olhar para dentro, porque a gente está sentindo, porque a gente está imaginando o que possa acontecer com a gente, porque a gente, né, poder fazer uma análise daquele momento da nossa vida, daquele dia, daquela semana, daquela experiência, do que acabou de se passar. É quando a gente olha para dentro da gente, é uma coisa de introspecção. Tu usaste esse termo com algumas coisas de algumas músicas, não é isso? Bom, olha que interessante. A neurociência mostra que as músicas tristes ativam muito mais do que as músicas alegres esse sistema da introspecção, esse sistema do fazer, né? Então não é por nada que o cara está lá com o copo de uísque, com o cotovelo em cima do piano, está na fossa e está lá ouvindo aquele pianista tocar aquela música assim, né? aquela balada assim, lenta, né? Aquela coisa que parece que está falando para a tristeza da pessoa. Isso aí não está falando. O cérebro da pessoa, nessa hora, ele está diferente, e ele está diferente do que ele estivesse ouvindo uma música alegre. Isso é que é uma coisa fascinante, assim, essa relação do cérebro com a música, e a música como uma espécie de organização das Nações Unidas para a questão das emoções. Ela entra em todas as emoções e ela acaba coordenando as emoções da gente. Então, assim, Derico, para concluir, né, e eu procurei fazer um breve passeio por essas coisas aqui, tu tens uma arma muito potente na tua mão, na medida que tu é um cara
que trabalha com música, que ensina música e que valoriza a música, né? Tem sido um prazer grande poder trocar essas ideias aqui contigo. Te devolvo a bola para fazer o nosso encerramento. Antes de você complementar a exposição do Palmini, eu queria contar a você uma experiência que eu tive e o colega Eduardo, cardiologista, que está aqui, também teve naquele teu último show, quando você tocou para a gente aquela música que foi feita em homenagem ao primeiro título brasileiro de futebol. Sim. E eu pensei numa coisa, ele pensou na mesma hora. Puxa vida, como é que essa música parece a descrição de uma partida de futebol sem ter letra? Então a gente imaginava o drible naquele ritmo. Então Exatamente. foi a primeira vez que eu vi uma música sem letra contar uma história convincente. Eu fiquei impressionado, viu, André? Porque pela primeira vez eu percebi que a música é de fato, não somente no sentido figurativo, mas é de fato uma forma de linguagem. E pena que a sua flauta não funcionou, mas aquela Pois é. música. Não se ouve, né? Rapaz, mas é uma música maravilhosa. Que pena, eu queria tanto tocar. Mas eu queria então, André, acrescentar isso, que a música, ela consegue dizer realmente, e não é só no sentido figurativo. Ela consegue dizer de uma maneira que a gente imagina aquilo que está acontecendo realmente. Mas olha, só ilustrando também o que o Palmini estava falando com relação a duas coisas. Primeiro, uma, para encerrar, minha mãe, com quem eu toquei e convivi musicalmente durante muito tempo da minha vida, como dueto, eu tocando flauta e ela piano. Hoje ela tem 92 anos de idade. Ela tem alguma dificuldade neurológica de não lembrar das coisas, tal, de idoso mesmo, de gasto cerebral. Mas ela não tem Alzheimer. Ela simplesmente tem essa coisa de memória fraca, às vezes demora para lembrar o nome das coisas, das pessoas e tal, mas lembra depois. Tal. Só que ela senta no piano e ela toca, todas as músicas são de cor. Ela não lê nenhuma música. Ela tem todas as músicas na cabeça dela, ela toca todas as músicas, porque ela não precisa ler, porque ela tem tudo aquilo guardado numa gaveta lá do cérebro, que eu não sei aonde que isso acontece, mas ela tem uma memória musical que é completamente diferente da memória do dia a dia dela. Isso, eu como ignorante, eu não consigo entender, mas é possível. Ela é o exemplo vivo de que isso é possível. E a outra coisa que eu queria falar é o seguinte: você não pode estar triste, na fossa, emburacado, e ouvir a Ivete Sangalo cantar e vai rolar a festa, vai rolar, porque aquela música não te diz absolutamente nada, nada. E ontem ela pode ter te dito, mas hoje ela não te diz absolutamente nada. Ela, inclusive, ela é constrangedora e ela está atrapalhando o seu momento. Ao mesmo tempo que você não pode estar feliz da vida, extraordinariamente feliz, e ouvir a Maísa cantar nunca, nem que o mundo caia sobre mim, porque também não vai te dizer nada, é uma coisa que vai passar batido. Então, existe também o lado do momento em que você escuta determinada música, né? Como que você vai destrinchar aquela mensagem que a música tem para te oferecer. E eu digo mais, não é só letra, é a melodia. O doutor Fernando acabou de dizer, essa música que ele falou chama-se 1-0, é um choro do Pixinguinha. A música, a mensagem que a música quis passar foi um poder de criação do Pixinguinha que teve começo, meio e fim, e ela se resolveu, ela se realizou. Por quê? Porque ele conseguiu musicalmente descrever um jogo de futebol, sem dizer, e aí o Pelé chegou e meteu a bola lá no canto, e o outro cruzou a cabeçada e gol! Não precisou. Está tudo descrito musicalmente. E aí o Fernando Gameleira tem esse poder de compreensão, de
saber do que se trata. Ele descobriu a fórmula. Então, a linguagem musical, ela também depende muito de para quem você está tocando, quando você está tocando, aonde você está tocando e por que você está tocando. Então, na verdade, essas ações, você não pode simplesmente jogar uma música do nada, para nada. Ela não vai surtir efeito nenhum. Você precisa ter um contexto, você precisa ter um motivo para que essa música entre no coração da pessoa, como entrou no coração do Dr. Fernando, e ele conseguiu resolver. Ele falou, cara, isso é um jogo de futebol. Se eu não tivesse contado a história, daria na mesma. É que o contar a história sugestiona a pessoa a entender que aquilo é um jogo de futebol. Mas se eu não tivesse tocado no assunto, bem possivelmente o Dr. Fernando teria a mesma percepção, porque a música se resolve. Né? Como é a marcha fúnebre do Chopin. Aquela música, você não precisa dizer que é uma marcha fúnebre. Você vê o caixão sendo conduzido para a cova. Está descrito ali. A tristeza que ele está sentindo, o momento chuvoso, sombrio e nebuloso e denso. Está tudo descrito naquela melodia. Né? Então, oi. Alguém sugeriu no chat que se você colocar a saída da flauta perto do microfone... Eu vi isso também, mas a saída da flauta é aqui no bico mesmo. Eu não sei por que não está rolando. Eu acho que, sabe o que eu acho que é? Eu acho que a plataforma que a gente está usando não permite instrumentos musicais. Não que não permita, mas a captação de áudio é só de voz, não é de melodia, não é são captações diferentes, eu acho. Quero crer que seja isso que esteja acontecendo. Uma pena, porque eu tinha muita vontade de tocar, poderia tocar o chorinho agora, né? Ilustrar musicalmente o que a gente está conversando, mas, infelizmente, não deu. Eu que já assisti, posso garantir que é da melhor qualidade e a gente ficaria aqui até de manhã sem ninguém dormir. Eu também ficaria. Muito obrigado. Muito bem. Bem, pessoal. André, quer fazer mais alguma consideração? Eu só agradecer aí a parceria, né, do Derico, que é o teu convite, né, e do pessoal que ficou com a gente essa noite aqui, obviamente, né, para poder, enfim, tá junto aqui nesse momento e compartilhar. Acho que foi muito legal, um bate-papo interessante. Eu sempre penso, Gameleira, que o bom da vida é que a vida nunca acaba. Um dia acaba, mas a gente sempre tem que ter a gente tem uma ilusão de que ela não acaba, né? Essa ilusão é que nos permite tocar a nossa vida para frente. Quando eu digo a ilusão do não acaba a vontade de trocar experiências, né? Quando eu falo vida, não estou falando só vida biológica, estou falando no sentido de vivo ou morto, mas assim, aquela coisa a vontade de fazer uma outra coisa, um outro momento, né? E indo, assim, né? Uma coisa que é interminável. Quando a gente termina, daí termina, mas a gente sempre pensa que não termina. Então, eu acho que hoje tu inaugurasse uma coisa muito importante, que é a possibilidade de se começar a dialogar mais sobre música, cérebro, saúde mental, né? Processo de criatividade, a questão da interação entre indivíduos através da música. Tu vê quantos temas a gente foi passando por aqui, tá certo? E na realidade, assim, esse tema ele sempre fica meio na periferia, tu concorda? Não existe sim, um estudo muito sério realmente dessas coisas, no sentido de... Eu não estou falando tanto de neurociência básica, isso até existe, mas de uma tradução dessa neurociência básica para um linguajar que o neurologista possa usar com os seus pacientes, né? E até mesmo encorajá-los sobre a música, né? Talvez uma palavra final. Eu recentemente fui convidado aí por uma empresa e dei uma mini TED Talk assim, sobre música e epilepsia, porque tem alguns estudos mostrando que alguns padrões musicais, especificamente uma sonata do Mozart, Derico, que diminui descargas epilépticas no cérebro, entendeu? E isso está comprovado, né, com estudos com eletrodos intracerebrais e barará. Então, assim, na verdade, existe um amplo campo assim, de poder valorizar a questão da música. Tu falaste uma coisa crucial, quer dizer, todo mundo hoje valoriza o
que a gente chama do enriquecimento do ambiente da criança, tá certo? Seja o tipo de escola que for, independente da região, de uma cidade ou de um país. Agora, tem que entrar a musicalidade, né? A gente pensa no brinquedo, pensa no joguinho, pensa no desenho, certo? Mas pensa pouco na música. Né? Toda a escola, assim, eu tenho uma filha de 5 anos, a escola valoriza ensinar a desenhar, tem várias coisas que são muito importantes, né? O desenho, etc. Mas a música está faltando um pouco, né? Tem muito pouquinha coisa de música. Música, no nosso tempo de colégio, era a aula que a gente podia faltar, tu te lembra? Não, hoje agora é aula de música, não pode faltar. Talvez está na hora da gente começar a revalorizar, né, ou revisitar a valorização da música desde lá de trás. Como tu falasse, né, quem sabe vai ter muito mais músico por aí, né, sendo feliz sendo músico a partir disso aí. Mas independente de ter mais músico ou não, a possibilidade de valorizar a música como um instrumento para mobilizar o cérebro humano é uma coisa que pode começar a lentamente entrar no mainstream. Eu acho que essa iniciativa do Gameleira, ela ajuda nesse sentido. Muito obrigado aí, Fernando, pela oportunidade que tu me desse até de estudar um pouco esse assunto e aprender isso tudo que o Dorico nos ensinou aqui agora, né, Dorico? Muito obrigado pela... Bom, eu também agradeço ao doutor Fernando Gameleira, agradeço a você, André, também, pela possibilidade da gente poder debater aqui, falar um pouco sobre as nossas experiências. Eu falo sobre a minha experiência até pontualmente, porque eu vivo disso, eu vivo isso diariamente, né? Eu estou conversando com vocês agora, acabei de fazer um show aqui numa praça, numa cidade no Paraná, em São José dos Pinhais, onde eu vivenciei tudo isso que eu estou conversando com vocês agora. Eu passei, durante 1h20 momentos em que eu estava totalmente concentrado, totalmente voltado para o que eu estava fazendo, não estava pensando em absolutamente nada além do que estava acontecendo ali, mas eu estava contagiando todas as pessoas que estavam no parque. Absolutamente todas as pessoas que estavam, crianças, jovens, adultos, idosos, todas essas pessoas tiveram a experiência de ouvir uma música que tocou o coração dessas pessoas. Essa possibilidade, essa experiência, é uma experiência que fica nas pessoas, né, durante muito tempo. Então, eu acho que esse é o valor, né? É o que você tem como legado para deixar, para que as pessoas depois pensem nisso. Eu acho que muito do que a música faz é causar nas pessoas um pensamento. Pô, eu tive uma oportunidade hoje, deixa eu pensar nisso depois quando eu for para casa. Aí ela fica pensando, fica ouvindo, fica reouvindo, fica cantando, fica passando pelas experiências que ela teve, os momentos, e aquilo vai causando nela esse tal desse torpor, essa coisa que modifica a pessoa. Ela dorme melhor, ela tem um apetite melhor, ela tem uma curiosidade maior sobre as coisas que ela vivenciou. Então, tudo isso faz parte de um processo que, em determinadas pessoas, é irreversível. A pessoa passa a gostar de determinado tipo de estilo de música, ou passa a gostar de um determinado instrumento musical que ela ouviu, e aquilo passa a ser eterno, porque ela sempre vai gostar, ela sempre vai achar aquilo legal. E você teve um papel fundamental nisso, que ela passou a fazer isso ouvindo você, né? Então, isso é muito interessante, é muito positivo para mim na minha carreira. Dedico, o Arthur, que é um colega infectologista, levantou a mão, acho que ele quer fazer um questionamento. Pode fazer, Arthur? Arthur? Enfim, acho que Arthur deve ter levantado, mas não... Eu teria muito a falar, sinceramente, mas eu estou tão emocionado que eu prefiro não falar. Eu não sei tocar nada, mas toda vez que eu ouço uma música boa, na hora que eu estou escutando, eu tenho a impressão de que estou cantando. E aquilo me dá um conforto muito grande. Não sei se André sente isso também. André toca violão e tudo, mas eu não toco nada. Eu não toco violão. Eu não toco nada de violão, eu queria tocar alguma coisa, mas eu sou fascinado pelo processo da música e da criatividade que as pessoas têm ao fazerem música. A próxima vez o Derico está nos devendo aí para a classe médica aí uma... Pô, vou tocar. Uma pena não para trazer o Derico aí numa... evento neurológico, André. A gente tem que trazer o Derico, sim.
Mas vai ser um prazer. Eu estou sempre à disposição e, para mim, é uma experiência muito positiva, cara. Fiquei muito feliz de poder conversar com vocês e expor minhas experiências aqui. Foi muito legal. Coisa boa. Fernando, muito obrigado pelo convite, obrigado para o pessoal que estava com a gente aí essa noite, né? E foi muito legal. Muito obrigado, tá? Obrigado, Derico. Obrigado. Vamos ter outras sobre música e brain, tá certo? Isso. Um beijo grande. Obrigado a todos. Essa foi o último evento do Grupo de Estudo do Cérebro desse ano. Desejamos a todos um Feliz Natal, um excelente 2023 e que em breve Derico possa estar conosco em outros eventos, né, André? Será um prazer. Obrigado a todos e boa noite. Boa noite. Obrigado.